Aleluia. Que Deus abençoe a cada um que Ele trouxe aqui nessa noite. Eu não sabia quem ia vir, mas só que eu pedi que Deus o abençoasse todas as vidas que Ele ia trazer nessa noite. E Deus é bom, Ele ouve e Ele faz. Amém? Glórias ao Senhor. Eu quero avisar os irmãos, se de repente me dá um circuito aqui, é porque eu estou com os braços meio desconjuntados, e de repente me dá cada choque, e às vezes até grito. Eu cheguei aqui e avisei a nossa apóstola disso. Não, vocês podem pensar que está me dando um infarto, não é não, é minha junta que está fora do lugar. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, mais uma vez, Ele permite que eu aguente subir aqui. Quando eu subo aquelas escadinhas, né, eu sei que vocês sobem de dois degraus e eu subo devagarzinho por um. Mas eu agradeço a Deus por mais um dia eu estar aqui. E agradeço ao Senhor por todos aqueles ministros que ora pela minha vida. Eu agradeço e peço que Deus o abençoe. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento oramos ao Senhor, apresentamos nossas vidas ao Senhor, meu Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso entendimento, Santíssimo Deus, para a palavra que nós for ouvindo, Senhor, ela venha abrir realmente a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Senhor Deus, coisas que nós temos lido e meditado muitas vezes e passa batido. Mas nesse momento, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua graça venha nos alcançar, porque somos pecadores, não merecemos nada, mas contamos com a Tua misericórdia, que a cada manhã ela se renova pelas nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E aquilo que a semana passada o profeta trouxe uma palavra muito boa, mas muito boa aquela palavra. Eu cheguei em casa, estive comentando até, porque eu sempre falo e ensino que se nós estiver com as mãos sujas, nós não conseguimos alvejar um tecido encardido. E aquela palavra foi muito na linguagem porreta mesmo, porque se nós estivermos com o coração manchado, tivermos com o coração trancado por algo que aconteceu no passado, não tem como dar nada certo. Então, foi muito boa. E hoje também, porque é o ano de frutificar, eu vou falar sobre algo também que, se a gente não tomar tento, passa batido e nos impede de chegar aonde precisamos. Amém? Eu vou pedir que os amados abrem lá em João capítulo 15. Aleluia. João 15. Os irmãos tiram o sarro de mim, que eu sou o único que subo aqui sem nada, sem esboço, sem... Aleluia. João capítulo 15, começando do 1, diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará e o apanha, lançam no fogo e o queima. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aleluia. Amados, está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Então, nós aceitamos a Jesus, temos nossa vida mudada, transformada, né? Passamos a ser uma nova criatura, mas na verdade nós não fazemos aquilo que tem que ser feito, de acordo, né, com o que manda a palavra. Porque precisamos estar ligados no pé da planta. Nós não podemos estar separados dele. Acontece com aquele que aceitam a Cristo, achando que está resolvido a vida e não está. Por quê? Porque nós não fazemos aquilo que realmente a palavra nos ensina. Nós precisamos estar fazendo tudo de acordo com o que manda, para nós permanecer ligados na videira. Aí sim, o que nós pedimos, o que nós profetizamos, o que nós falamos, fica sendo realmente um fato. Mas eu preciso estar ligado. Eu não posso aceitar a Cristo, a Jesus, e vim na igreja aos domingos participar de alguns eventos e tal, e sempre por causa de oração, mas se eu não faço correto, eu tenho que fazer tudo para me manter ligado na videira. Aí vai funcionar aquilo que eu peço ao Senhor, né? Eu sei que Ele está comigo e o que eu disser é realmente uma verdade. Então aí eu vou estar ligado. Nós estamos falando em frutificação, mas o fruto ele vem da semente. Primeiro nós temos que falar da semente e nós temos que zelar por ela para nós realmente ver o frutificar. Eu disse que a palavra do profeta foi uma palavra muito boa, muito por conta que é aquilo. Nós precisamos estar realmente limpo por dentro. Não é nós sorrir, um sorriso colgate, mas o coração está escuro. E aqui também, nós precisamos se atentar para isso aqui, para o que nós lemos na palavra fazer certo. Aí você vai ter a certeza de que você realmente está ligado na videira, porque você está fazendo de acordo com o que a palavra manda, não é alguma coisa só. Só aquilo que te faz bem, aquilo que é bom para ti, né? Enquanto que o Senhor nos exige sacrifício vivo. E nós precisamos estar atentos para isso. Por quê? Porque o Senhor fala que Ele vai estar com a gente todo dia. Mas desde quando nós obedecer a palavra, aí realmente Ele vai estar comigo todo dia. Quando você orar em uma pessoa, você vai ter a certeza que o Senhor está contigo e aquela pessoa vai ser curada.
Quando você vai expulsar um demônio, você sabe que o Senhor é contigo. Aquele demônio vai ter que sair porque você está ligado na videira. Aquela palavra que Jesus lançou, falou: eu vou estar com você todo dia. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer tudo certo. E o que Ele manda você fazer para que Ele esteja contigo? Orar, curar os doentes, expulsar demônio, né? Ressuscitar morto e outras coisas mais. E aí Ele promete que Ele vai estar com você todo dia. Então você precisa se atentar para isso. Muitas pessoas estão enganadas. Eles vivem enganados. Na verdade, eles carregam com ele um sofrimento, uma canseira, uma fadiga. Por conta disso, porque ele só faz, e ele não tem retorno nenhum. Porque não é aquilo que o Senhor prometeu para nós. Então nós precisamos estar em dias com isso. Nós precisamos estar ligados. Nós precisamos tomar cuidado e se portar conforme um filho de Deus, um servo de Deus, uma filha. Para que realmente nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu explico para as pessoas da melhor maneira possível. Eles me abordam e perguntam coisas, às vezes pergunta difícil. Mas o Senhor me separou para mim ensinar. Ganhar alma para o reino, batizar e ensinar. Eu preciso ensinar. E se por um acaso na hora eu não puder, eu vou às universitárias, que é minhas autoridades, e pergunto como é o que eu faço, como. Então nós precisamos ensinar, não ensinar errado. Para nós estar ligado na videira. Para que aquilo que nós fizermos seja bem sucedido. Aí eu não vou ter medo, eu não vou ter vergonha, timidez não tenho, porque não precisa, eu estou ligado na videira. Então só assim nós vamos ver frutificação. Porque fruto vem da semente, você precisa pregar a palavra. Você precisa fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Eu não posso. Está difícil para mim. Aleluia. Não sei aonde eu parei. Mas Joelma, onde eu parei? Pergunto, mas eu não escuto, é surdo. Então. Larga a mão. Não aí que amanhã é seu dia. Que número? 7? Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Fala surdo. Agora no 8. Se eu achar o 8 aqui. Vou repetir o 7. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Aleluia. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou e também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria seja em vocês, e a alegria de vocês
seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Aleluia. Vou parar. Vou falar um pouco sobre aqui. É para nós amar uns aos outros. É para nós amar o próximo. Então, muitas vezes nós sentimos dificuldade nisso aí. Né? Eu mesmo, esses tempos atrás, quer dizer, eu fiquei nervoso comigo mesmo. Mas isso há muito tempo. Então eu queria orar para as pessoas que eu conhecia, pessoas que do meu convívio, e os estranhos deixavam para depois. Por exemplo, chegava pedido de oração, para mim orar para aquela pessoa que estava hospitalizada e tal, e dava o endereço, e eu pegava o endereço daquelas pessoas, e muitas vezes eu não orava, lembrava no outro dia, falava, puxa vida, era para mim, e eu me peguei naquilo. Hoje não, irmão. Hoje eu não faço isso. Eu posso estar almoçando, posso estar já deitado quase dormindo, ou já cochilando, né? Quem recebe os pedidos é a pastora, e não tem aquela coisa, já não tenho mais de orar só por quem eu conheço, por quem... Não. Hoje eu sei que é vida como a minha vida, é meu próximo, então eu preciso fazer. Então eu digo, Senhor, essa pessoa eu não conheço, mas eu conheço o Senhor que pode fazer. Porque o segredo daqui, eu não conheço, mas eu conheço o Senhor que pode fazer. Então faça, Senhor. Eu costumo falar com o Senhor, conversar com Ele, falar para Ele que o fácil eu faço, mas o difícil e o impossível eu tenho Ele para fazer para mim. Então eu preciso, em nome de Jesus, que vocês possam aprender algo bom, algo que vai fazer realmente diferença na sua vida, como fez na minha e faz nessa noite, né? E em nome de Jesus Cristo, isso vai acontecer. Também sobre enfermidade. O profeta estava falando no horário da ceia. Se alguém veio realmente enfermo, precisamos de uma cura, aquele que cura está aqui em nosso meio, assistindo. Amém? Ele está aqui para fazer. Ele está aqui para fazer, porque nós estamos falando de quê? Do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou ver se eu encontro onde eu parei. Tá, eu acho que é aqui. Assim como os amei, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não, presta atenção, irmão, aqui, ó. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Olha isso. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda.
o que eu lhe ordeno é isto, que vocês amem um aos outros. Aleluia! Está aí o segredo, irmão. Aí, nós precisamos disso, amar uns aos outros. Não é aquilo que eu falei que eu sentia de primeiro. Eu só queria orar e correr atrás daqueles que me cercavam. Não é por aí. Não é por aí. Eu estava meditando Até o Henrique falou que é fã do Gadareno. E eu estava lembrando disso em casa, porque eu ouço aqui e vou mastigar lá em casa, né? Eu estava meditando num texto, daquele endemoniado de mudo e surdo. Então, vamos abrir lá em Marcos capítulo 9. Fã do Gadareno. Marcos 9. Aleluia. Achei. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles. E os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles os trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia, espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia! E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Em outras Bíblia, versão está escrito oração e jejum. É porque eles não
Por que eles não puderam fazer? Aí que eu quero que você ouve isso aí. Por quê? Esses camaradas, eles caminhavam com Jesus, ele dormia com Jesus, ouvia Jesus todo dia, porque o que Jesus fazia era falar da palavra, ensinar a palavra para aqueles homens. Mas eles não oravam como eles tinham que orar. A palavra fala que muitas vezes o Senhor levava alguns para orar com ele, e sempre ele gostava de separadamente orar. E quando ele orava e vinha de volta, ele encontrava eles dormindo. O resultado está aqui. E você pode ver que Jesus não chamou de geração perversa, não chamou os gentios, os ímpios. Não. Jesus chamou os próprios discípulos dele. Incrédulo e perverso. Não foi para os ímpios. Por que perverso? Sendo que os camaradas andavam com ele, ouvia ele. Porque realmente não queimava no coração deles o valor da vida. Para que Jesus sofria de todo jeito, de todas as maneiras, era sofrimento. Era sofrimento. As pessoas, mas como Jesus, sendo Deus, caminhava a pé todo o tempo, na poeira, no deserto, sem água muitas vezes, dormindo no chão. Tudo que Jesus possuía estava dentro de uma mochilinha, aquela que Judas carregava. Estava ali. Hoje nós temos todo o conforto e nós não pregamos a palavra. Hoje nós passamos o dia inteiro e nenhuma vez nós abrimos a nossa boca para falar de Jesus para ninguém. Se eu pedir para alguém levantar a mão, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Vocês não pronunciaram uma vez o nome de Jesus. Então nós não podemos. Nós não podemos. Sabe? O Senhor está pronto para abençoar eu e abençoar você. Essa hora que Jesus perguntou para o pai desse menino, há quanto tempo acontecia isso com ele? Aí você vê como é que é importante nós se preocupar com vidas. Muitas vezes a pessoa, ele está precisando de uma palavra tua. E por falta de uma palavra tua, ele vai sofrer até morrer. Presta atenção. Por falta de uma palavra sua, você encostar naquela pessoa e falar de Jesus para ela e falar para ela que Jesus cura ela. Essa ousadia eu recebi, essa ousadia eu carrego comigo. E para todos que eu tenho falado, Deus tem me honrado. Eu falo, Jesus Cristo cura você. Mas por que eu falo isso? Porque eu faço o possível de viver como eu tenho que viver. Não é 100%, mas só de eu tentar, eu sei que o Senhor me ajuda. Eu sei que a misericórdia dEle me acompanha. Então, muitas pessoas precisam de que você encoste nela e fale, olha, esse sofrimento, Deus vai tirar de você. Eu posso orar contigo? Eu posso pedir para Jesus curar? Pode. Ali a gente ora e pede.
E o Senhor é bom. Então, irmãos, vou dizer um negócio para você. É isso que o Senhor espera de mim e espera de você. Atitude. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Lá em Marco, Tatá. Amém. Quando Jesus pergunta, você que vê um negócio? Quando Jesus pergunta, faz quanto tempo que isso acontece com o seu menino? Me lembra um dia, me fez lembrar um dia, que a pastora foi fazer um procedimento na UPA e tinha muita gente, estava super cheia aquela UPA, lá do Cristo Rei. E eu fiquei lá fora esperando ela sair. E fiquei ali meia hora, uma hora e meia, fazia mais de 2 horas que eu estava sentado num banco lá fora, onde as ambulâncias chegam para descarregar e carregar e tal. E eu estou ali, de repente, saiu um senhorzinho lá e falou, eu estou procurando o João, E eu já com medo, eu não falei que era eu, né? Fiquei lá esperando alguma coisa. Aí, é João e tal, falando João, eu falei, o meu nome é João. Aí ele falou, tem uma dona grandona ali dentro que chamou o senhor, é para o senhor correr lá. Aí eu já fiquei pensando, falei, mas será que ela passou mal no procedimento? Me veio tanta coisa na minha cabeça. E eu entrei já atropelando aquele homenzinho lá para dentro. E quando eu cheguei assim numa área, estava uma porção de gente assim, meio amontoado. E eu já vi logo ela meio por cima de uma senhora. E aí eu cheguei e olhei aquilo ali, aquele hominho que foi lá atrás de mim, ele estava meio ali rodeando e tal, aí eu olhei a dona, mas não tinha onde você colocar o dedo nela para não ter bolha d'água. Umas bolhas grandes, umas bolhas de água, coisa horrível, que aquelas bolhas furam e escorre aquela... É muito, muito ruim aquilo, muito feio, muito ruim. E aí que eu olhei, estava no corpo todo dela, assim, para os pescoços, nos vãos dos dedos, tudo. E aí eu perguntei, eu me lembrei disso agora, há quanto tempo? E eu fiz essa pergunta, eu falei, meu Deus, mas faz quanto tempo que deu isso aí na senhora? Aí o marido dela falou, ela tinha 4 aninhos de idade. Puxa. Irmão, você presta bem atenção. Essa mulher mais ou menos era da idade da pastora, assim, se for mais nova é pouco tempo. Ela deve ter uns 30 e poucos anos. Aí você vê a vida dela com essa enfermidade desde criança. Desde criança. Quando ele falou assim, ela tinha 4 anos de idade, aí eu falei, pois eu vou pedir só uma vez para Jesus. Glórias a Deus. E eu pedi só aquele dia. Quando passou uns 3, 4 meses, não sei, a pastora falou, Vida, você conhece aquela dona? Eu falei, não lembra dela? Eu falei, não. Ela falou, aquela é a da bolha d'água. Falei, pelo amor de Deus. Aí um dia eu abro o apartamento, ela está passando o pano, ela limpa o condomínio onde eu moro. E eu falei para ela, e aí menina? Ela falou, tudo bem. Eu falei, cadê as bolhas? Ela falou, desde aquele dia, olha a minha pele como está. Irmãos. Quer dizer, mas por que isso, irmão? Nós precisamos estar ligados na videira. Sim? Ou pelo menos fazer o possível. Falar para o Senhor, Senhor, me ajuda a caminhar. Eu preciso caminhar debaixo dos teus olhos. Me ajuda. A pessoa precisa muitas vezes de uma palavra. Quer dizer, se eu não fosse lá, eu fico pensando isso. Ela ia continuar, ia morrer com aquilo, porque
já tinha pelejado a vida toda, né? Uns 30 anos, sei lá quantos anos. Ia faltando uma palavra. E Deus nos ensina, Deus nos dá todo o apetrecho que nós precisamos. Sabe? Tudo. E nós não fazemos caso. Nós deixamos passar batido. Precisando de uma palavra. Uma palavra. Uma vez um homem ficou tão doente. Ele foi ficando doente, meu Deus. Os médicos foram deixando ele apodrecer. Perdeu uma perna, a perna direita, já não... Ele falou para mim, ele me chamava de gaúcho. Ó, gaúcho, essa perna aqui já não serve mais, não presta mais. Porque eu pedi uma caneta para ele e ele foi pegar, e ele falou, pega lá que eu não estou mais, essa perna aqui eu perdi. A benção da irmã Joelma estava comigo esses dias. Sabe? Eu estou falando para você a necessidade que nós temos de fazer. A pessoa está dependendo de... Porque Jesus falou, vai, cura os enfermos. Vai, ora pelos doentes. Eu preciso fazer isso. Eu preciso, e você precisa fazer isso, se é que você quer que sua vida melhore nesse sentido. Porque nós não aceitamos Jesus para ficar parado no banco da igreja. Nós aceitamos Jesus para ir. Jesus fala, vai. É através disso que nós vamos ver o frutificar. Em nome de Jesus Cristo. E aí aquele homem, eles não acreditam naquela... A religião dele não acredita naquela coisa. Mas eu não posso usar a fé daquele homem. Eu tenho que usar a minha. Eu tenho que usar a minha. Se eu vou orar para um defunto aí, que fé que o defunto tem? Né? Não tem. Eu tenho que usar a minha. Quando ele falou, eu já perdi, não estou mais conseguindo mais ficar de pé. Né? E eu disse para aquele homem, eu ajoelhei e coloquei as mãos no joelho da perna que ele tinha perdido. E eu falei, pois é, mano. Pois eu vou pedir agora e o Senhor vai levantar. A benção ali estava com as mãos erguidas, intercedendo. Pois eu pedi aquela vez. Não foi 20 dias, o homem estava no mercado, doidinho quando me viu. O que é isso? Faltava eu ter atitude e falar. E falar para ele que Jesus curava ele. E Jesus curou. Ele ficou quase louco, ficou doido. Ele não sabia o que fazia comigo lá no mercado. Caixa cheia de gente, todo mundo ali olhando. Que coisa, meu. Mas tudo isso é para o nome do Senhor ser glorificado. Sai alguma coisa que presta de mim? Não. Irmão João pode alguma coisa, irmão João não pode nada. Mas tem uma coisa. Eu sei que Jesus pode e eu abro a minha boca para pedir para Ele. É coisas que vocês têm que fazer, pedir para o Senhor, porque nós não fazemos, é Ele que faz, então você tem que abrir a boca e pedir. Entendeu? Se você não pedir, Ele não vai fazer nada. Porque Ele sempre pergunta o que a gente quer. Ele perguntou para o cego de Jericó, o que você quer? Porque ele estava vendo que o cara é cego. Não é? Mas ele perguntou o que ele queria. Então assim somos nós. Nós precisamos acreditar no que está escrito. Está escrito assim, tudo é possível ao que crê. As pessoas falam, pô, meu irmão João não tem palavra, não tem mensagem. Eu tenho testemunho. Eu tenho testemunho. E eu admiro muito as pessoas que deram um bom testemunho. Tem um camarada que eu admiro demais, é um Cornélio. Cornélio foi um cara que ele não frequentava, ele não ia à igreja, ele não... né? Mas simplesmente ele temia Jesus e ele fazia boas obras.
aquilo que o Senhor gosta, né? Aquilo que o Senhor gosta. Ele dava a esmola, socorria aqueles necessitados e orava ao Senhor todo dia. Cornélio. E um dia, Deus pegou, porque Deus já vinha acompanhando a vida de Cornélio. Ele não era um camarada que vivia em igreja, não, mas ele orava todos os dias e dava esmola para aqueles necessitados. Então, o testemunho desse Cornélio fez com que dezenas, centenas de vidas foi ganha para o Senhor. Milhares de vidas foi ganha para o Senhor. Por conta de quê? Testemunho. O bom testemunho. Sabe, nós precisamos imitar essas pessoas, imitar esses homens. E o Senhor vai ser contigo, irmãos e irmãs. Deus vai estar sempre de olho em você. O que está escrito: os olhos do Senhor pairam sobre o justo. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, que a partir dessa noite, você que não liga, nunca ligou para isso, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Que a partir de então, você vai ver coisas acontecerem. Eu, se eu for contar testemunho, emenda à noite, né? Muitas pessoas falam: irmão João não tem mensagem, não tem nada. Eu não tenho nada mesmo, mas eu falo o que é Jesus na minha vida, e eu gostaria que vocês copiassem isso. Outro grande exemplo, um testemunho maravilhoso que, sabe, salvou milhares de vidas, foi o testemunho daquela mulher do poço de água. Precisou muita coisa? Não. Precisou dela falar o que Deus fez na vida dela. É só isso. Você fala para as pessoas pregarem: mas eu não sei pregar, eu tenho vergonha. Fala o que Deus fez na sua vida e fala para a pessoa que Deus pode mudar a vida dele também. Sabe? E Deus muda, irmãos. É só você crer nele. É só você acreditar nele. Deus vai fazer maravilha. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmão. Eu tenho certeza disso. Hoje várias pessoas vão ser libertas disso. Da timidez. Em nome de Jesus. Deus vai aguçar você. Você vai orar por pessoa. Lembra que eu disse que eu comecei orando por uma senhora com a dor de cabeça. Eu achei muito engraçado porque ela falou: padeiro, você é crente? Mas eu falei assim, antes de terminar: eu sou. Eu lembro disso. Ela não terminou de falar, eu sou. Então faz uma oração aqui, que hoje vai o quarto dia que eu estou sofrendo demais com a dor de cabeça. E mostrou o olho dela tudo preto, que não dormia mais, já ia para 4 dias. Tinha vindo no hospital, tomado injeção, e não passava dor de cabeça. Eu nunca tinha orado. Eu nunca tinha orado com ninguém. Aquele foi o primeiro dia, e eu coloquei a mão no ombro dela. Me lembro como eu peguei a caixa de pão que estava nas minhas costas, que eu passei lá para vender pão, e aí ela comprou um pacote de pão e ela falou. Coloquei a caixa de pão ali, botei a mão no ombro dela e orei com ela. Orei: vai ficar com mais pão? Não, só um pacote tá bom. E aí eu fui embora. Fiz a volta no quarteirão, quando eu ia passando lá, olha ela no portão gritando: padeiro, ô padeiro. Eu falei: puxa vida, essa mulher fica com miséria, compra só um pacote, depois fica... Não, e eu falei isso aí. E eu voltei lá. Quando eu voltei, ela falou: eu quero mais pão e eu quero mais, primeiro de tudo eu quero falar, que aquela dor que estava em mim, o Senhor levou, você levou na tua mão. Eu falei: não, aquilo foi para o inferno, né? Acabou ali. Aí eu cheguei em casa, comentei com a minha velha. Eu falei: meu bem, mas hoje aconteceu um negócio.
E sabe aquela vizinha dali da esquina ali? Eu orei com ela, dor de cabeça, e ela falou que passou na hora. Ela falou: você orou? Primeira vez, eu não tinha orado em ninguém. Pronto, começou ali. O que eu pensei? Eu falei: se o Senhor operou naquela dor de cabeça, todas as vezes que eu pedi, Ele vai. Então eu acostumei isso aí, fui botando em prática, irmãos. Eu fui colocando em prática. Foi ali uma benção ali, né? Aquilo ali foi um milagre também, não foi? O pai dela iam cortar o braço dela porque não tinha jeito, apodreceu o braço. E eu falei, eu vou orar agora e amanhã, olha a ousadia, irmão. Vou orar agora e amanhã eu venho para agradecer. Lá pelas 4 horas da tarde eu estou aqui. E 4 horas até quando eu fui lá, a mãe da Laura Helena pediu para ir junto, ela viu a benção. O braço secou, foi curado naquele dia. Quer dizer, essas coisas acontecem. Sempre eu falo para os irmãos, eu tenho testemunho com testemunha. O que eu quero é que vocês, irmão, em nome de Jesus, creiam nisso e comecem a fazer, comecem a executar. Dessa dor de cabeça que o Senhor curou, ali foi câncer, foi AIDS, foi lúpus, foi um monte de coisa. Deus foi fazendo em sequência, e o povo está vivo para confirmar isso. Então, procure, que essa noite, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha fazer a diferença na tua vida, como fez na minha. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus vai. E esse negócio de que Jesus falou só sai com jejum e oração, isso aí também aconteceu lá, irmã Creuza lembra da Gleice. Que está viva e liberta para a honra e glória do Senhor. O próprio marido dela falou para mim: vizinho, não se envolve com isso não, que isso não tem mais jeito. Vai 3 anos de Assembleia de Deus, 2 não sei o que lá. Eu falei: não, quem cura não é Assembleia, quem cura é Jesus Cristo. Quem cura é Jesus Cristo. E Jesus libertou. Da maneira que eu falei para ela que Jesus ia libertar, está liberta para toda a vida. Irmã Ana, mulher de João Batista, era vizinho dela, ela sabe disso. Está ali, ó. E realmente jogava ela na água, no banheiro, caía sobre o ralo, chuveiro aberto e enchendo o banheiro para matar ela afogada. E quando ela estava fazendo comida, dava nela e jogava, ela caía em cima do óleo quente. Só que o Senhor é bom e libertou aquela irmã, para a glória de Deus. Então, amados, nós precisamos fazer isso. Semana passada ele falou para nós limpar o nosso coração de pessoas, de fatos que nos prende. O passado não deixa nós caminhar, não deixa fazer nada, porque estamos amarrados com coisas passadas. Mas quando nós fomos libertos, nós podemos fazer isso. E aí nós temos que semear, pregar a palavra. Nós precisamos disso. Nós precisamos falar de Jesus. Né? O que foi que a mulher do poço d'água falou? Olha, venham, vocês vão ver um homem que falou tudo da minha vida. Ele pode ser o Cristo. Venham ver. O que aconteceu? Aqueles camaradas foram. Eles foram ver Jesus. Mas se ela não abre a boca dela, ela não foi pregar, não foi falar nada, ela só disse isso. Falou: vocês venham e vai ver um homem que falou tudo da minha vida. Nós precisamos anunciar Cristo, falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. Ele está pronto para nos ajudar, para fazer. E jamais nós vamos ser envergonhados por acreditar nele. Nele. Sabe, Deus vai fazer com que você fique feliz o tempo todo.
Eu vou testemunhar um negócio aqui e vou envolver a nossa apóstola. Nós estávamos num congresso. Olha quando a pessoa está ligada na videira. Nós estávamos num congresso e era muita gente, irmãos. Naquele congresso tinha gente de todo estado, todo lugar, muito grande. Naquela igreja. Tinha muita gente. E nós estávamos na parte da frente. Meio na frente. E aí fizeram uma pergunta lá. Eu não me lembro da pergunta. Fizeram a pergunta lá e ali a igreja emudeceu. Aquele silêncio. De repente, eu ouço a voz da minha filha e olhei e não enxergava ela, porque no meio daquele povo. Mas a voz era dela. E eu olhei, eu vi se olhava o Henrique, todo mundo vê ele, né? Mas a filha. E eu olhei, era a voz dela. Você vê uma multidão, rapaz. Mas era o Senhor honrando a mim e honrando ela. Né? Quando ela falou a resposta daquela pergunta, o meu coração transbordou de tanta alegria, irmãos. De muita alegria. Ver como que Deus honra o servo. Deus honra, irmãos. Você vê quantas pessoas tinha lá. Levantou ela. Para que hoje eu possa estar aqui para engrandecer o nome do Senhor. Para engrandecer o nome do Senhor. Porque está escrito, eu honro aqueles que me honram. E eu sei, irmão, que tem muita gente que lembra de vez em quando disso, fala, pois é uma pastorinha e tal, ela falou. Eu sei que não é só eu, mas você vê como Deus honra o servo. É coisa incrível, rapaz. Eu nunca vou esquecer isso, porque eu quase explodi de tanto contentamento, de tanta alegria. E Deus é com todo aquele que o honra. Deus. Eu olho aquela luz, só vejo um foguinho vermelho, não consigo enxergar nada. Isso mesmo, é isso mesmo. Ninguém fez a pergunta para todo mundo. É isso. E ela respondeu para aquela multidão, rapaz. Eu não sabia se eu voava, eu não tinha asa, mas eu fiquei feliz porque é minha filha, sabe? É coisa de doido, sabe? Mas aí é onde vem a palavra, eu honro quem me honra. E Deus é com aquele que é com ele. Deus vai fazer milagre usando a tua vida, irmãos, amém? Presta atenção. Eu estou aqui porque eu estou bonito, irmão, me enfeitaram para vir para cá. Mas eu não estou de colã, isso foi ele que falou, tá? Mas irmãos, eu disse no começo, faça isso. Faz o que está escrito para te fazer e faça, começa a fazer. Não pensa que você está velho. Velho eu estava quando aceitei Jesus, eu tinha 50 anos. Eu tinha 50 anos quando eu aceitei Jesus. Eu tinha vivido meio século já. Aí sim é velho. Eu aceitei Jesus e estou varando mais meio século. Virar tartaruga. Então, irmãos, acorda, levanta. Nós temos que tomar cuidado com o que está escrito. Que a mesma mão que escreveu o teu nome no livro da vida, ele pode apagar. Tá? Presta atenção nisso. Nós temos que aceitar o Senhor na nossa vida. Por quê? Porque enjoamos da vida que nós tínhamos. Nós queremos nossa vida mudada, transformada, mas nós precisamos pagar o preço.
Não é, eu ensinei errado no começo da minha vida com Cristo, que uma vez salvo, só salvo, e eu já pedi perdão ao Senhor por isso. Por eu ter causado grande prejuízo na vida das pessoas. Hoje eu sei que não. Nossa salvação nós temos que tratar dela dia após dia. Dia após dia. Hoje eu sei que nós pode perder a nossa salvação. Muitas vezes você pode estar sentado aí pensando que você vai ter uma asinha daqui, mas não. Você vai ter uma pedra amarrada no teu pescoço. Irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Leia a palavra e você vai ver. A mesma mão que assina no livro é a mesma mão que pode apagar. Então nós temos que cuidar da nossa salvação. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus e fazer aquilo que é para ser feito. Aquilo que Jesus falou. Ide por todo mundo, pregai. Né? Pregar o quê? O Evangelho. Faça tudo aquilo que a palavra manda. Você orar. Ajudar o próximo. É o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Aquele que pode alcançar. Eu não dei exemplo para você o que é a pessoa depender de uma palavra sua, e a pessoa pode morrer por conta de uma negligência sua. Sim? Não é dar as coisas para os outros, doar, isso aí faz parte. Né? Você ensinar a lei da semeadura, isso aí faz parte. Nós vivemos essa vida. Aí você fala assim, você acredita na lei da semeadura, e aí o que você tem? Eu tenho Cristo para me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu ensino o Benjamin não, ele deu testemunho, falou, pai, não, ele deu testemunho, ele falou, eu estou agradecendo aqui a Deus, porque o meu pai me ensina que eu não preciso pedir nada para ninguém, é só pedir para Jesus, e ele manda na nossa porta, porque o que ele queria foram levar na porta, realmente, que é uma camisa do Flamengo, original, isso era o sonho dele, né? E mais um tênis que marca, o irmãozinho pegou e abençoou. Quer dizer, você pede para o Senhor, e o Senhor manda e envia a pessoa. Eu não tenho coisas, mas tem uma coisa, eu não passo fome. Eu como aquilo que eu quero comer. Eu visto a roupa. Né? Eu compro alguma coisa? Não. O Senhor manda, o Senhor envia para mim. Nada falta para ti. E nunca vai faltar se realmente você colocar Jesus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Deus vai estar abençoando a tua vida. Eu não enxergo lá. Está na hora? Aleluia. Irmãos, venceu o meu tempo. Minha desculpa é que eu não enxergo mais, olho lá, não vejo e sento a lenha. Encerrando, eu quero orar com meus amados irmãos. Aquilo que eu pedi, que eu disse, vocês aplicar na tua vida, faça isso. Nós precisamos estar ligados na videira para funcionar. Eu falei em lei de semeadura. Eu quero dizer para vocês, semeie. O profeta falou agora mesmo em semear, semeie. Crê naquele que nos dá a semente. Presta atenção, vocês que não sabem. Vocês fazem um buraquinho, enterram um grão de arroz. Daquele grão sai um cacho, daquele cacho você colhe de 50 a 60
grão. Você faz um buraquinho, plante um caroço de milho. Daquele caroço, você colhe 500 grãos. Presta atenção. Você escolhe 500 grãos de milho de um só caroço. Faça ideia na sua semeadura. Por isso que a palavra fala, se você semeia pouco, colhe pouco, mas se você semeia bastante. E esse ano, irmão, que está começando, em nome de Jesus Cristo, irmão, vocês colherão. Aprenda, é plantando que se colhe. Em nome de Jesus, é plantando que se colhe. E vocês aprenderão a plantar. Se lembra, de um grão de arroz sai 60. De um grão de milho sai de 500 a 800 grãos. Então presta atenção nisso. E isso eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Eu oro ao Senhor nesse momento, Pai. Meu Deus, eu coloco, Santíssimo Pai, cada uma dessas vidas que o Senhor trouxe nessa noite. Como eu disse ao Senhor em casa quando eu orava, falei, meu Deus, eu não sei quem o Senhor vai levar, mas todos aqueles que estiverem nessa noite para ouvir a Tua palavra, Senhor, eles serão tocados, e vidas serão transformadas, Senhor. Isso foi coisas que eu disse ao Senhor na minha oração em casa, e eu repito ela nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, toca, Santíssimo Pai, nessas vidas, tirando, meu Deus, todo o acanhamento, toda timidez, toda vergonha, Senhor, toda preguiça, em nome de Jesus Cristo. Isso não vem do Senhor, essas coisas não vêm do Senhor, meu Deus, essas coisas vêm do inferno, Pai, e o Senhor enviou Teu Filho na terra para desfazer a obra do diabo. Desfaça isso na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Abre os olhos deles, faz com que eles entendam, meu Deus, que é preciso nós ir fazer, é preciso nós pregar a palavra, Senhor. A palavra é vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, com a sua atitude, muitas pessoas vão ser curadas, vai ser liberta, assim como Jesus te libertou, te sarou, Ele vai curar as pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. É a promessa dele, estará com cada um de vocês, meu Pai. É a promessa dele. Nós precisamos só crer. Está escrito que tudo é possível que crê. Está escrito, se creres verás a glória. Enquanto eu viver, eu há de testemunhar aquilo que o Senhor fez, usando a minha vida. Eu sempre peço ao Senhor que o Senhor arranca da minha vida qualquer resíduo de soberba que tiver dentro de mim. Qualquer tipo de orgulho eu tenho pedido que o Senhor tira da minha vida. Eu quero que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu estou pedindo ao Senhor, meu Pai, faça obra na vida daquelas pessoas que nesse momento se encontram pedindo uma mudança de vida. Eu peço ao Senhor, meu Deus, porque eu creio, a Tua misericórdia, a Tua graça vem alcançar essa pessoa que nesse momento está arrependida de ter vivido uma vida até hoje, meu Pai, prostrada na cadeira, indo e voltando, indo e voltando. Nunca vão receber nada. Mas o que eu estou pedindo ao Senhor, meu Deus, é que a Tua misericórdia, a Tua graça venha alcançar cada uma dessas vidas. Vem limpar a mente deles, Pai. Vem limpar a mente deles. Em nome de Jesus. Limpa o coração deles, Pai. Arranca todas as coisas negativas que tem dentro do coração deles. Coisa que não vem da parte do Senhor. O Senhor venha tirar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Venha abençoar. E vem colocar, Santíssimo Pai, no coração deles. Que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Nós temos que doar, meu Pai. Não é só querermos, meu Pai. Nós temos que plantar para poder colher. O Senhor é comigo e é com você. Basta você tomar uma atitude. Fala para o Senhor. Você quer tentar. Só de você tentar, a ajuda virá sobre a tua vida.
em nome de Jesus. Você será mais um, mais uma, que vai estar pregando a palavra e levantando vidas. Eu quero pedir agora por pessoas, meu Pai, que está nesse momento com algum tipo de dor, alguma doença. Meu Deus, o Evangelho é o poder de Deus, está se falando nele. O que precisa, meu Deus, faça agora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia.